Estamos aqui para a aula 13 de gestão de processos. Agradeço quem está seguindo aí todo esse roteiro de estudo. Eu estou dividindo os vídeos aqui para tentar ficar um pouco mais fácil o estudo de vocês. Espero que vocês vão contribuindo aí nos comentários o que vocês estão achando dessa forma que a gente está montando os materiais aqui, tá? E conto com você aí, qualquer dúvida pode acessar, busca lá na rede social, @professor Álvaro Martio, Facebook, Instagram, a gente está à disposição para tirar dúvidas aí. Legal? Aula 13 a gente veio aqui para falar dos tipos de processo, a gente já viu quando estava tratando os elementos, como são classificados esses tipos de processo. Então aqui a gente vai ver as 4 classificações faladas aí na aula 2. Quem não assistiu, volta lá no YouTube e assiste que você vai encontrar esse conteúdo. Legal? Então a primeira classificação que a gente vai usar aqui para processo é a classificação que a gente encontra aí mais usualmente como processos de negócio, processos organizacionais e processos gerenciais. Posso classificar os processos nessas 3 áreas. Veja só, o que é um processo de negócio? Processo de negócio é aquele processo, ou seja, aquela sequência de atividades com input, transformação e saída, que visam entregar o produto principal da empresa. É o processo que está ligado à entrega direta, à atividade fim de uma empresa. Então a gente chama de processo de negócio os processos centrais de um negócio. Tá? Eles são os processos mais visíveis aos clientes. A gente também pode classificar um segundo bloco que a gente chama de processos organizacionais. Tá? Os processos organizacionais são aqueles processos que apoiam os negócios. Veja, os processos de negócio eles vão depender do apoio dos processos organizacionais. Então são as atividades que dão apoio à entrega central que a gente faz para o cliente. Tá? Eles nem sempre, ou na maioria das vezes, não são visíveis aos clientes, tá? Mas são muito importantes. Então, quem está fazendo um curso de administração, de administrativo, eventualmente trabalha numa área que não está ligada direto ao cliente, vai estar prestando apoio ao negócio, apoio aos processos centrais do negócio. Então, esses processos são muito importantes, eles costumam integrar áreas, tá? Apesar de não ser visíveis, eles são direcionados a agregar valor para o cliente, como a gente já vem falando aí no conceito de processos. E por fim, a gente vai encontrar os processos gerenciais, né? Os processos gerenciais são aqueles processos que estão dentro das ações dos gestores. Quem já fez a aula de Fundamentos de Administração, quem acompanha esses assuntos no curso, vai encontrar uma semelhança aqui. As funções da administração são processos gerenciais. Então, aquela função de planejar, de organizar, de dirigir e de controlar são funções do administrador e também podemos classificar como processos gerenciais. Legal? Uma outra maneira, uma outra metodologia de classificar os processos, ela parece um tanto mais simples, mas é muito semelhante ao que a gente está falando. A gente tem como classificar os processos quanto à agregação de valor. E como que é essa divisão? A gente vai classificar eles em processos primários, ou seja, aqueles processos ou atividades que estão ligadas diretamente a agregar valor para o cliente, ou seja, as atividades fins. E a gente tem os processos de apoio, ou os processos secundários, que são aqueles que dão suporte, né, às atividades primárias e não são tão visíveis. A gente agora há pouco viu as 3 classificações, a gente consegue fazer uma relação aqui, que os processos primários são os processos de negócio, e os processos de apoio são os processos organizacionais e os processos gerenciais. Legal? Então aqui a gente tem uma outra forma de fazer essa classificação. Terceira classificação, terceira forma de a gente classificar os processos, a gente pode classificar os processos quanto a processos internos e processos externos. Esse nome ele é fácil de interpretar, ou seja, os processos que acontecem dentro da organização, nos departamentos da própria organização, e processos externos são aqueles processos, aquelas atividades que são executadas em sequência fora da organização. Aqui é interessante a gente entender que se eu tenho um processo que ele começa na organização, passa por fora e volta, ou começa e termina fora da organização, a gente vai classificar ele como processo externo. Legal? Então aqui a gente tem uma nova forma de ver a classificação de processos. E por fim, aqui a 4ª maneira de a gente classificar os processos, que a gente está estudando aqui nesse curso de gestão de processos, seriam os processos horizontais e verticais. O que seriam isso? Os processos, na sequência de atividades, aí, como a gente já falou, eles acontecem de maneira vertical quando eles cruzam
os níveis da organização. Aqui, relembrando a estrutura organizacional, a gente tem 3 níveis, né? Então, às vezes, o processo começa no nível estratégico, vai para o tático, ou começa no tático, vai para o operacional, ou dependendo, pode passar até pelos 3. Quando ele cruza, ele vai transitando aí entre esses limites dos níveis organizacionais, a gente pode classificar ele como processo vertical. Já o processo horizontal é aquele processo, aquelas atividades que andam entre os departamentos dentro do mesmo nível hierárquico. Então, a gente tem o processo que anda horizontalmente e o processo que anda verticalmente. E agora você pode até estar se perguntando, mas professor, estou vendo um aqui que não foi citado, que é o transversal. Veja só, o transversal ele surge quando a gente tem um mix do vertical e do horizontal. O que seria um processo transversal? Um processo que ele cruza os níveis da organização e também anda lateralmente nos departamentos. Tá? Os processos transversais, eles vão ser identificados normalmente em processos de negócio, porque um processo para ocupar tanto da empresa assim, ele deve estar possivelmente relacionado a uma atividade importantíssima ou essencial aí da organização. Legal? Então a gente viu aqui os 4 processos, né, as 4 classificações para processo. Espero que você tenha gostado dessa nova modalidade da aula aqui. Deixe seus comentários se está melhor de estudar assim fracionado ou não. Qualquer dúvida pode procurar lá na rede social @professor Álvaro Martio ou no site www.alvaromartio.com.br. Obrigado por ter assistido e bons estudos!